Olá pessoal, meu nome é Silmara Ferreira, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas e hoje teremos mais uma aula do estágio supervisionado 3. E nossa aula de hoje será sobre os poríferos, que é um assunto do segundo ano do ensino médio, onde estaremos conhecendo as características gerais desse filo, desde sua forma corporal até o seu tipo de reprodução. Filo porífero. Quem são os poríferos? Os poríferos, eles são animais. Nessas imagens, vocês podem estar observando, nós temos como exemplo esses animais, que são os poríferos, e eles são animais sésseis. E também são animais que não se mexem. O porífero, ele é um animal muito primitivo. Ele vive geralmente em ambientes marinhos. E por que eles são sésseis, professora? É simples. Eles vivem fixo a um substrato. Como, por exemplo, na imagem, o substrato, nós temos o chão, onde eles estão fixados. Logo aqui, nós temos as características gerais desse filo. Os poríferos, eles são parazoários. Eles não apresentam tecidos e nem órgãos verdadeiros. Portanto, eles não possuem sistema. Também são animais acelomados, ou seja, eles não possuem pseudoceloma, nem ectoderme, nem mesoderme, entre outros. São animais assegmentados, porque eles não possuem nenhum segmento. Eles também são animais assimétricos, por ser um tipo de animal que não possui nenhuma simetria como característica. São animais filtradores, e isso significa que nessa abertura que chamamos de ósculo, que eu vou exibir numa imagem mais à frente, na verdade esse ósculo ele é uma saída, onde a água ela vai penetrar pelos poros e ela vai sair pelo ósculo. Sendo, minha gente, que essa água ela é movimentada através das células que se chama de coanócito, viu? Esses nutrientes presentes na água, eles ficam em suspensão. Como assim, em suspensão? São aqueles nutrientes presentes na água. Eles são bem pequenos mesmo, os nutrientes. E os poros conseguem, através dos filtros, filtrar esses nutrientes. Temos aqui a característica corporal. As características corporal. O corpo dos poríferos ele é bem simples. Entre as suas principais estruturas estão o átrio, o ósculo e o corpo. No átrio, nós temos a cavidade no interior da esponja. Nessa imagem mais abaixo, vocês podem estar observando que o átrio ele também pode ser chamado de espongiocele. Aí nós temos o ósculo, que fica logo acima, como se fosse a cabeça da esponja, que é a abertura por onde sai a água, como eu falei anteriormente. E também nós temos o corpo, que é onde estão as células. E os poros, né? Que é por onde entra a água. Nós não podemos esquecer também
E continuando com as suas características gerais, é importante lembrar que o porífero ele possui 4 tipos de células, sendo elas o pinacócito, o amebócito, o porócito e o amebócito. O pinacócito, eles são as células de revestimento e proteção. A função deles no porífero é isso. Os amebócitos são células totipotentes que podem gerar qualquer outro tipo de célula no corpo das esponjas. Mas como assim, professora? É simples. Isso acontece porque o amebócito ele pode se transformar em um coanócito, em um porócito. É como se ele fosse uma célula-tronco capaz de se diferenciar em outras células. O corpo do porífero também é cheio de espículas. Essas espículas elas são responsáveis pela sustentação esquelética do porífero. Nós temos também o coanócito, que são células flageladas e que ajudam no movimento da água no interior para filtrar e retirar os nutrientes. Ou seja, esse coanócito ele possui flagelo e esse flagelo ele é responsável por movimentar a água no interior do porífero. Ele também possui um colarinho, que esse colarinho ele vai possibilitar a absorção de nutrientes. O porócito, eles são células que permitem a água no interior dos poríferos. Eles se dobram sobre si mesmas, criando um poro. São essas células que vão formar os poros característicos do filo porífero, tá? E a função tão importante do porócito, né? Eles são responsáveis pelos poros que caracterizam o filo porífero. Logo aqui, nós temos a fisiologia das esponjas. A respiração, excreção e circulação das esponjas acontece por difusão. Como assim? Isso quer dizer que elas se difundem. O oxigênio ele passa de célula a célula, diferentemente do que acontece com outros tipos de animais. Nós temos também a digestão, que acontece de forma intracelular. Intracelular porque é uma digestão que acontece no interior da célula, dentro da célula, e especificamente nos coanócitos. Nós temos também a reprodução dos poríferos, que ocorrem de forma assexuada e sexuada. Quando acontece por brotamento, isso significa que o porífero ele dá origem a outro, que foi o que aconteceu na imagem anterior, quando vocês viram aquela esponjinha e ela tinha tipo um bracinho assim, tipo uma ramificação, isso ali ela estava dando origem a outra esponja. Temos também a regeneração, que acontece quando o animal, por exemplo, ele for fragmentado. O que irá acontecer, né? Ele irá se regenerar. Esses fragmentos vão se regenerar e dar origem a um outro animal. Já a gemulação é um processo de reprodução onde ocorre a produção de um progenitor, por produção de um progenitor. Que, como é que acontece, né? Quando esses gêmeos se separam de um progenitor, eles originam novas esponjas. A reprodução sexuada, ela acontece com a formação de gametas.
E quem forma esses gametos, eles são os amebócitos, porque são células totipotentes. Essa fecundação ocorre de forma interna, onde acontece a formação dessa larva anfiblástula. Eu vou demonstrar melhor como se dá esse processo na imagem seguinte. Nós temos aqui duas esponjas, uma que vai produzir os espermatozoides e outra que vai produzir o óvulo. O espermatozoide é o gameto masculino e o óvulo é o gameto feminino. Nós necessitamos de duas esponjas para que essa reprodução possa acontecer. Após a liberação do espermatozoide, ele vai migrar e vai haver essa fecundação interna, onde o espermatozoide ele vai ser capturado pelo coonócito e esse coonócito ele vai levá-lo até o óvulo. Quando acontecer a fecundação, vai haver a liberação dessa larva, que é a larva anfiblástula, que ela vai se assentar, que é a mesma coisa que se fixar a um substrato, e ela vai a partir daí desenvolver uma vida séssil, sem movimento, né? Nós temos também os tipos de poríferos. Os tipos de poríferos, eles podem se dividir em três formas diferentes: os asconoides, os ciconoides e os leuconoides. Os asconoides, eles são as esponjas mais simples. Eles apresentam forma semelhante a um cilindro oco, né? Que vai haver uma abertura, que é o ósculo. Já o ciconoide, eles já são umas esponjas com uma complexidade intermediária e apresentam um aspecto de um vaso fixo a um substrato. Temos o leuconoide, que já é a forma mais completa, onde o átrio dele é reduzido e a parede do corpo apresenta um sistema de canais e câmeras. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês.